Está preocupada porque o seu filho não sabe ler nem escrever? Fica tranquila e vem comigo que o assunto do vídeo de hoje é alfabetização. Olá, bem-vindos ao Desvendando, canal para quem acredita na educação como meio de transformação. Para você que já sabe ler e escrever, isso é uma tarefa fácil. Mas acredite, o aprendizado dessas duas coisinhas é bem complexo. Tão complexo que eu vou ter que dividir esse vídeo em 7 partes. Mas calma, todo sábado tem uma aí para você. No vídeo de hoje vocês vão aprender as fases da alfabetização. Depois eu trago um vídeo sobre como aplicar sondagens para descobrir em que fase o seu filho está. E nos próximos eu trago as atividades adequadas para cada fase para fazer com que ele pule para a fase seguinte. Então bora começar? Antigamente a gente alfabetizava as crianças com o método da cartilha. A caminho suave, alguém lembra? Bom, se lembra, deixa aqui nos comentários. De qualquer forma, hoje a gente já sabe que as crianças passam por fases e etapas de alfabetização. Um estudo feito pela Emília Ferreiro e pela Ana Teberoski, a gente encontra essas hipóteses de escrita das crianças. Bom, eu vou trazer para vocês cada uma delas. Qual a diferença do método da cartilha para o método construtivista, onde você traz atividades que incentivam a criança a passar de uma hipótese para outra? A diferença é que o método da cartilha, como eu disse no vídeo Como Ensinar, ele vai partir pelo sistema da repetição. Então ele vai trazendo a repetição e as crianças vão passar de uma hipótese para outra, só que sem perceber. E muitas vezes até o próprio professor não percebe. E quando o professor interpela de uma forma incorreta, pode ocasionar dessa criança amanhã, depois, não gostar de escrever, não gostar de ler. Já ouviu alguém falar assim, eu detesto ver filme legendado porque eu não gosto de ficar lendo? Provavelmente essa pessoa teve um ensino cartilhado ou teve algum trauma no processo de aprendizado de leitura e escrita. As pessoas que gostam de ler, que gostam de escrever naturalmente, além do fato da pessoa já ter aquela inteligência, que a gente já falou sobre as inteligências aqui no nosso canal, além do fato da pessoa ter aquela inteligência própria, também pode ser o fato dela ter aprendido dentro das hipóteses dela. Então pode acontecer da criança ter sorte e conforme o professor vai trabalhando a cartilha, ele está avançando nas hipóteses. Pode acontecer. E aí isso não interferir na vida adulta dela. Como pode acontecer da criança ainda estar numa hipótese anterior e o professor está lá dando errado. Não pode, gente. Gente, por favor, não façam isso. Então, papais, mamães que estão em casa com as crianças nesse período de pandemia intervindo, a gente precisa tomar muito cuidado no processo de alfabetização. Se você quer ter um filho adulto que é leitor, que gosta de ler, que gosta de escrever, então vamos com calma e cuidado. A aula que eu vou passar aqui hoje é somente sobre as etapas. Nada de, agora que eu já sei as etapas, filho, vem cá, você vai escrever para mim. Não, calma. Eu vou te ensinar no próximo vídeo a fazer a sondagem para descobrir em qual etapa o seu filho está. Dá para você dar um chute, saber mais ou menos em que etapa ele está, olhando o que ele já fez, mas não, dá para você saber mais ou menos, certeza absoluta você não vai ter. Mas olhando o caderno, as atividades que ele fez na escola, que a professora pediu aí online, dá para você ter uma noção mais ou menos em que estágio ele está. Mas não tenta forçar para descobrir em que estágio ele está. Calma. No próximo vídeo eu vou ensinar como fazer a sondagem. A gente não pode ter uma forma para fazer a sondagem, ok? Então, paciência que essa é uma das qualidades de um bom professor. Professora, mas eu tô com pressa. Não, tá tudo embolado em cima da hora. Não, já estamos quase no final do ano, esse menino, não, eu vou ficar esperando um vídeo a cada... Não, 7 partes de jeito nenhum. Se você tá com pressa, não esquece, aqui na descrição do vídeo tá o meu contato. Basta você clicar lá, mandar uma mensagem para mim e perguntar, professora Joy, ele tá assim, ó, né? Professora Joy, ele tá assim, ó, nesse estágio. Mostra, tira uma foto, a gente bate um papo, conversa e eu te ajudo. Mas não tenta atropelar as coisas, combinado? A primeira etapa
do estágio de alfabetização, a gente chama de pré-silábico, que é quando ele entra no processo de escrita. A criança pré-silábica, ela já tem uma conquista, ela já tem um avanço. Que avanço é esse? Ela já reconhece as letras como o uso do sistema de escrita. Então, ela usa as letras à vontade. Antes disso, a criança só faz rabiscos. Aí, às vezes, ela faz uma minhoquinha enorme, assim, enorme. Ou faz uma minhoquinha bem pequenininha. Aí você pergunta, o que está escrito aqui? Ah, aqui está escrito que a tartaruguinha caiu da orelha do elefante. É uma minhoquinha desse tamanho, mas coube o texto todo. É assim mesmo. É uma delícia quando eles estão nessa fase e logo em seguida eles entram para a fase pré-silábica, que é a inicial, a gente considera como inicial, que é quando ele começa a fazer o uso do sistema de escrita. Então ele vai fazer o uso das letras e ele já sabe que rabiscos, que desenhos são uma coisa e letras são outras. Então essa é a conquista desse estágio. Meu filho está lá na Garatuja, ele está fazendo linhas ou desenhos e diz que são textos. Bom, para que ele chegue no estágio do pré-silábico, ele precisa descobrir o uso e a funcionalidade das letras. Então, mais para frente, vou ensinar atividades para que ele descubra. Combinado? Então, aqui para gente fica essa conquista, certo? É comum a criança da hipótese pré-silábica fazer um monte de letras quando ela acredita que o objeto é grande. Então, por exemplo, se você pedir para ela escrever sofá, ela vai fazer um monte de letras. E aí, ao mesmo tempo, se você pedir para ela escrever mosquito, ela vai fazer bem umas 2 letras e para ela já está satisfeito. É mosquito. Por quê? Porque dentro da cabeça dela, a construção dela, se o sofá é grande, então é porque o negócio é grande. Então, muita letra aí. O mosquito é pequenininho? Ah, então é pouquinha letra. É esse tipo de associação que ela faz. Então, gente, eu sou apaixonada, né? Então, eu acho muito lindo de ver essas construções, essas ideias. Depois eu explico também como que a gente faz para intervir, para ir para a próxima hipótese. Tá, Pro, e qual que é a próxima hipótese? É a silábica. Na hipótese silábica, a criança começa a associar sonoricamente as palavras. Então, ela percebe que as palavras são divididas em sílabas. E para cada sílaba, ela atribui uma letra. Então, por exemplo, a criança silábica vai escrever macaco. Ela vai colocar 3 letras para cada sílaba. Agora, se ela vai escrever mesa, ela vai colocar 2 letras, porque mesa. E na hora que você pedir para ela ler, bem provavelmente, ela vai fazer esse movimento aqui, ó. Você pede aí para ela ler. Ah, o que está escrito aqui? O que você escreveu aqui? Ela vai fazer assim, macaco. Vai apontar para as 3 letrinhas. E para cada letra que ela apontar, ela vai falar uma sílaba. Macaco. Depois, na hora da mesa, ela vai falar mesa. Vocês entenderam? Então ela vai fazendo esse tipo de construção, esse tipo de associação. A fase silábica, ela é dividida em 2. A fase em que a criança não faz correspondência sonora, que é bem no comecinho, assim que ela migra do pré-silábico para o silábico, ela começa num processo em que ela não faz correspondência sonora. A gente chama essa hipótese de silábico sem valor sonoro. Parece que eu ia falar outra coisa, né? Não, é silábico sem valor sonoro. Bom, nessa fase, a criança coloca qualquer letra, independente. Pode acontecer de, coincidentemente, ela colocar a letra da palavra. Então, por exemplo, para escrever mesa, ela pode colocar eia, e você pensar, nossa, ele já migrou para a próxima. Às vezes não. Às vezes não. Pode acontecer de ter sido só uma coincidência. Então, a gente tem que ficar atento. Por isso que eu falo da sondagem. Porque a sondagem ela vai apontar com mais precisão. Porque a gente faz um leque de palavras. Não é assim. Tá bom? A grande conquista da criança silábico sem valor é que ela já entendeu a estrutura da palavra e identifica a quantidade de sílabas que tem nela. Quando a criança atribui a letra correta, a gente diz que ela entrou na fase silábica
com valor sonoro. Então, vamos lá. O silábico com valor sonoro, ele já sabe que as palavras têm sílabas, ele já identifica as sílabas e ele já identifica que tem uma letra que corresponde àquela sílaba. Então, por exemplo, a criança vai escrever café. Vou mostrar uma aqui, ó. Essa criança escreveu café. Aí ela coloca a letra K e a letra F. Olha que bonitinha. Ela fez essa correspondência. K de café e fé. O F pro fé. Tá perfeito. Na cabeça dela tá certo. E realmente tá certo. Então a gente não pode colocar errado. Porque tá certo mesmo. Dentro da fase dela está correto. Ela está dentro dessa construção. Não existe certo e errado no processo de construção de escrita. Então, por isso que o método cartilhado também não nos ajudava. Porque muitas vezes a gente estava construindo essa escrita e tinha gente lá colocando errado. Calma, calma, ainda estou construindo, cara. Quando a criança chega no silábico com valor, basta um pouquinho de estímulo para que ela chegue na terceira etapa. Que etapa seria essa? Alfabética. Ufa, finalmente! A última etapa para alguns teóricos, talvez a penúltima para outros. Vou explicar por que dessa confusão. Bom, antes da criança virar alfabética, ela é considerada silábica alfabética. O que é o silábico alfabético? É a criança que começa a perceber que talvez uma letra só não complete aquela palavra. E aí ela começa a fazer a associação de que ela precisa de duas, às vezes 3 letrinhas para fazer um som. E neste processo, antes de se tornar alfabética, ela começa nessa apropriação. Essa apropriação, ela acontece normalmente. Alguns teóricos acreditam que isso é só uma fase de transição e não necessariamente uma hipótese. Então, eles não consideram como a terceira etapa. Outros acreditam que não, que é uma etapa que a criança passa por ela, então a gente precisa considerar. Na escola, isso dá uma confusão, porque tem coordenadores que seguem a linha destes teóricos que só acreditam em 3 etapas. E tem coordenadores que acreditam na linha de outros teóricos que pensam em 4 etapas. Então, menina, nem te conto, mas é importante considerar, sim, eu penso que é importante considerar, sim, todas as etapas. Mesmo que seja uma fase de transição ou não, a criança vai passar por ela de qualquer forma. A criança alfabética, ela já faz a escrita da palavra e pode acontecer dela fazer a escrita da palavra errada, mas ela já faz a construção dessa palavra. Então, por exemplo, ela vai escrever casa. Ela pode escrever C-A-Z-A. Mas por que Z, Joyce? Então, como é que ela está alfabética? Ela está escrevendo tudo errado. Bom, ela está escrevendo errado porque ela ainda não está ortográfica. E aí, a ortografia já é um ensino posterior ao da alfabetização. Primeiro a gente alfabetiza, a gente só precisa que ele saiba escrever. O mais importante é, quando ele chegar na fase alfabética, ele já sabe escrever. Ele pode não estar ortográfico, que aí é um trabalho posterior, mas alfabético ele está. Então, mas meu filho, ele escreve, só que ele escreve tudo errado. Bom, se você consegue ler o que ele escreveu, bem provavelmente ele está alfabético. Ele só não está ortográfico. Batendo nesse martelo várias vezes aqui para vocês entenderem. Assim que a criança está alfabética, ela já tem o domínio das letras e sílabas. Daí em diante é só aprimorar e trabalhar as regras ortográficas. Gostou do vídeo? Então deixa o seu like, compartilha com seus amigos e se não se inscreveu, se inscreve no canal. Tchau!